A Princesa da Água da Vida, uma história da Pérsia. Era uma vez, quando não havia tempo, no país do lugar nenhum, uma pobre garota chamada Raída, que vivia solitária em uma cabana no meio da floresta. Um dia, caminhando pelo bosque, Raída viu que um enxame de abelhas havia abandonado sua colmeia e decidiu recolher o mel. Boa ideia, ela falou. Vou levar este mel ao mercado e com o dinheiro que conseguir, procurarei melhorar a minha vida. Assim pensando, ela correu à sua casa e voltou com um pote, enchendo-o de mel. Mas o que Raída não sabia é que a causa de sua pobreza era um gênio maléfico que tentava por todos os meios impedir que ela tivesse sucesso em sua vida. Pressentindo que a jovem fazia algo de útil, ele acordou, dirigiu-se ao local onde ela estava com a intenção de causar-lhe problemas e, vendo que ela enchia o pote de mel, transformou-se num galho de árvore, batendo com toda a força em seu braço. O pote espatifou-se no chão, espalhando o mel no caminho. Ainda transformado em galho, o gênio dizia, balançando-se de um lado para o outro: ela vai ficar furiosa. Mas não. Raída simplesmente contemplou o mel e disse: olha que boa coisa. As formigas exploradoras já estão se aproximando e experimentando o néctar sagrado, que afinal não se perdeu. E como não tinha mais nada a fazer no mercado, ela resolveu voltar para sua casa. Mas eis que no caminho ela avistou um cavaleiro vindo em sua direção e viu que ao brandir o chicote no ar, ele bateu no galho de uma árvore, derrubando os frutos maduros no chão. Olha que boa coisa, ela se disse. Perdi o mel, ganhei amoras, vou levá-las ao mercado para vender. E assim pensando, ela colheu uma folha seca que estava caída no chão, bem grande, ali foi depositando as amoras e se pôs a caminho. O gênio desta vez estava muito bem acordado e ria-se por dentro pensando em sua próxima malvadeza. Ele se transformou num burro e se pôs a seguir a menina. Assim que ela se sentou numa pedra para descansar, depositando a folha no chão ao seu lado, ele se aproximou furtivo, lançou-se repentinamente sobre as frutas, pisoteou-as com toda a força e saiu trotando alegremente entre os arbustos. Raída olhou com desânimo as frutas esmagadas até a polpa, o sumo manchando de vermelho o caminho. Mas eis que justamente neste momento vinha passando pela estrada a rainha, que presenciando a cena ordenou aos carregadores de sua liteira: parem imediatamente, esta jovem está em apuros, se não ajudarmos estará completamente perdida. E assim a rainha se aproximou da jovem, sorriu para ela, a abraçou, a convidou a subir em sua liteira. E no caminho, as duas foram conversando, logo se tornaram amigas. E quando chegaram na cidade, a rainha deu uma casa a Raída, que em pouco tempo, por seus próprios méritos, transformou-se numa próspera comerciante. O gênio estava furioso, não se conformava com o fato de Raída estar prosperando, estar feliz, e andava pela casa de lá para cá, de cá para lá, arquitetando um plano definitivo, um golpe fatal. Ele descobriu que ela guardava no armazém nos fundos de sua casa os grãos que vendia. E então, numa certa noite, entrou o sorrateiro e colocou fogo em tudo. Em menos tempo do que se leva para contar, as chamas se alastraram, destruindo tudo até os pilares. Quando sentiu
o cheiro de fumaça. Raída só teve o tempo de fugir e da calçada presenciava com pesar os destroços de sua casa. Mas foi então que ela viu, em meio à fumaça, as brasas ardentes, uma fileira de formigas, carregando grão a grão, o seu estoque de milho que estava armazenado no formigueiro embaixo da casa. Para ajudá-las, Raída penetrou nos escombros, ergueu uma grande pedra que obstruía a passagem das formigas, e foi então que ela viu jorrar da boca do formigueiro uma fonte de água cristalina. Enquanto ela se abaixava para experimentar aquela oferenda da Mãe Terra, as pessoas diziam ao redor: é a fonte da água da vida, isto é o que foi profetizado. E vieram contar a Raída que existia uma profecia naquela cidade, de que um dia, após um desastre e um grande incêndio, uma jovem que nunca desanimava com as calamidades que lhe aconteciam, descobriria a última fonte da água da vida. E foi assim que Raída tornou-se a princesa da água da vida. E vou lhe contar um segredo. Até hoje ela surge, oferecendo esta água cristalina e sagrada, que traz a cura, a alegria, a bem-aventurança, a amizade, a felicidade a toda gente que clama por ela, a toda gente que pede sua ajuda e que tem fé que ela virá. Assim, se você precisar, chame por Raída, a princesa da água da vida. Que assim seja, que ela te ofereça o que teu coração anseia.